sou Carolina, né? Eu tenho 24 anos, eu sou de Belo Horizonte, nascida e criada aqui, né? Assim, todo mundo perguntava, o que você vai ser quando você crescer? E eu nunca tive, assim, eu fiz balé a minha vida inteira, então uma época da minha vida eu achava que eu ia seguir isso profissionalmente. E aí, no segundo ano do ensino médio, eu falei, não, agora eu tenho que decidir. E aí eu gostava muito das ciências, né, da natureza e gostava muito das ciências humanas também. Eu já sabia que eu não queria nada de exatas, mas o resto eu não sabia. O colégio, na época, ofereceu, né, um teste vocacional e aí eu fiz, foi em maio do segundo ano do ensino médio, sabendo que eu queria medicina. Então eu percebi que as ciências humanas para mim seria como se fosse um hobby, uma coisa que eu gostava de aprender, mas que eu não queria trabalhar com aquilo. E já a medicina não. A medicina, então, foi uma coisa que eu realmente iria gostar tanto de estudar quanto de trabalhar. Na hora que você decidiu que você queria fazer medicina, como que foi? Porque aí a gente pensa assim, nossa, olha, medicina, você falou que seus pais não era uma opção a faculdade particular, é a maior nota de corte. O que você pensou? O que seus pais pensaram? O que foi? Ou foi tranquilo? Como que foi? Eu tinha muito medo, assim, de assumir que eu queria medicina, né? Assim, não, eu quero, assim, porque você vai ter que bancar, né? Porque é uma coisa assim, igual você falou, difícil, nota de corte, tudo. Os meus pais, na verdade, eles conversaram comigo mais a respeito da carreira médica, assim, se era realmente isso que eu queria, em relação à cobrança, em relação a, né, ao estilo de vida, em tudo. Mas aí eu decidi que era isso mesmo que eu queria e depois que eu entrei no curso, assim, eu nunca tive dúvidas se era isso mesmo. Foi uma escolha, vamos dizer assim, bem fundamentada. Quando você fala que quer medicina, as pessoas, assim, começam, né, falar, nossa, tem gente que fala, nossa, coitada, né, vai ter que estudar muito, ou senão os outros, tipo assim, é uma relação, parece que separa, assim, né, quem quer fazer medicina e quem quer fazer os outros cursos. Só que aí eu percebi que era melhor eu bancar isso, ter atitudes, né, condizentes, então, assim, ser uma pessoa, né, interessada nas aulas, uma pessoa que tinha uma frequência, uma pessoa que fazia todos os simulados, do que eu ficar tentando falar que não era isso que eu queria, ou tentar esconder um pouco e ficar contraditório, né, o que eu queria do que eu tava falando. Nesse seu período de preparação para o vestibular, o que foi mais desafiador? O cansaço de, né, igual eu tava fazendo terceiro ano, né, e presencial, né, não tava em pandemia nem nada, então acordar cedo todos os dias, né, ir pra aula, eu acho que era uma coisa que pegava, e essa questão de expectativas, assim, sabe, será que eu vou passar, será que eu não vou passar, controlar isso dentro de você para que, tipo assim, isso não me paralisasse de fazer o que era necessário. E aí eu criei uma, tipo, estratégia, assim, era assim, eu não pensava, vai ser tal dia que é o Enem, tal dia vai acabar. Não, eu ia como se não tivesse fim aquilo. Eu fui até o final, não pensando, falta uma semana, falta 4 dias. E quando chegou, eu fiz o que eu tinha que fazer, e aí depois até que demorou uns dias, sabe, assim, pra cair a ficha, assim, nossa, passou, sabe, posso descansar. Porque eu falei, não, se eu colocar um limite, eu vou ficar, tipo, sempre correndo. Então, se eu fizer o que eu puder todos os dias, eu não vou ter esse problema. E o que você vê, assim, que muita gente erra, assim, na preparação? É essa questão do sono, de não dormir. É uma coisa que minha mãe sempre me cobrou, assim, desde quando eu era criança, e ela tinha algum, né, vamos dizer assim, poder em relação a isso, ela falava que eu tinha que comer e eu tinha que dormir. Então, gente que, tipo assim, ficava muito tarde estudando, né, tentando adiantar a coisa ou tirar o atraso, e aí chegava no outro dia, vira um ciclo, né, que aí você chega no outro dia para a escola mais cansado ainda, ou pro cursinho, e aí você não consegue prestar atenção, então você tá ali, mas ao mesmo tempo você não tá, então eu ia dormir todo dia, né, meia-noite, ou de preferência antes, 11 horas mais ou menos, para poder acordar e conseguir ficar acordado na aula, né. Eu queria que você falasse o que foi importante, né, no final das contas saiu de 680 para 980, o que foi importante para aumentar 300 pontos na redação? Eu acho que, assim, você tem que escolher uma pessoa que você confia, né? Então, assim, eu tinha a professora do colégio que eu confiava nela e o que ela falava pra mim era que eu ia fazer. Eu lembro que no início do ano, né, então eu já tinha tido essa nota muito ruim, então eu já tinha começado o ano com um certo medo de redação. Falei, não, eu tenho que resolver isso, mas como?
Não sei. E aí a professora, né, o colégio em si, fazia como se fosse uma atividade no início do ano para saber em que nível os alunos estavam. Depois, a professora chamou, vamos dizer assim, as pessoas que tinham ido pior nesse teste para ela tentar entender a pessoa, ela fazer um plano, né, tipo assim, vamos melhorar você. E eu fui uma dessas pessoas que foi chamada. Aí eu falei, não, acabou, né, assim, acabou porque como é que eu vou conseguir, né, eu sou uma das piores. Aí ela foi, chamou a gente, falou assim, não, eu vou ajudar vocês. Se vocês quiserem, vocês vão sair daqui com nota alta. Eu falei, não, então eu vou fazer o que essa mulher mandar. Se essa mulher mandar, eu tô fazendo. E ela ensinou técnica por técnica. Então a gente ficou, tipo, os 3 primeiros meses do ano, eu não escrevia muita redação. Eu escrevia, assim, 2 por mês. Só que eu escrevia muitos parágrafos. Então ela falava assim, eu vou escrever a introdução. Aí eu escrevi vários parágrafos de introdução. Aprendi várias técnicas. Aí depois a gente passou pra argumentação. Várias técnicas, que eu não vou lembrar, né, hoje em dia. Mas assim, aí eu fazia 2 parágrafos só de argumentação. E tudo ela corrigindo. Depois que eu já tinha aprendido a escrever tudo separado, eu comecei a escrever a redação. Isso foi quase na metade do ano. E depois eu treinava bastante. Eu fazia redação 3 vezes por semana. Eu fazia dia sim, dia não, mais ou menos. E ela sempre corrigia. E as que eu ia mal, assim, acho que eu tirava menos, eu acho que de 900, eu refazia. As que eu tirava acima disso, eu não precisava refazer. O que você fazia para estudar quando você não estava com vontade? É difícil, assim, porque eu não pensava se eu tava com vontade ou não, entendeu? Igual eu falei, que eu sabia quanto tempo faltava até o Enem. Não sabia, não pensava nisso. Porque eu ia fazer o melhor que eu podia naquele dia. Então, se naquele dia eu tinha que fazer os exercícios, eu tinha que fazer, entendeu? Eu não pensava muito nisso, assim. Hoje em dia, eu tenho até um pouco de dificuldade de ter esse pensamento. Mas era uma coisa que eu coloquei na minha cabeça na época. Eu vou ter que fazer isso? Vou. E se você pudesse dar uma recomendação para quem é vestibulando agora, assim, o que você falaria para essas pessoas? Isso, de dormir bem, de comer bem. E uma coisa que eu não falei, né? Eu continuei fazendo atividade física. Eu saí do balé no 3º ano, mas eu continuei fazendo, eu fiz pilates e fazia funcional também. E essas 3 coisas, assim, eu fiz sempre, até o final do ano. Essa questão da constância. Quando acabou o Enem, aí eu falei, não, acabou, né? Nem tava esperando, achei que ia durar mais. Então, assim, acho que isso, essa constância, né? De sono, alimentação e exercício. E essa questão de ter o cronograma e cumprir ele, assim, não ficar pensando muito de ter vontade ou não ter, né? Fazer as coisas. E aí eu queria saber, assim, o que eu te ajudei, assim, nessa questão dos estudos a partir do curso. Eu parei com esse negócio de ter que ler a apostila e de ter que fazer tudo antes de começar a fazer exercício. Hoje em dia eu faço os exercícios e se eu errar, eu errei mesmo e eu leio a correção, vejo o vídeo da correção e fico feliz, falar, não, agora aprendi. Outra coisa também, ir para as aulas já sabendo o conteúdo. Então, assim, fez muita diferença nas aulas do cursinho, porque eu já sabia o que eu sabia e eu não sabia daquele conteúdo, eu já sabia o que cai nas provas. Então, quando no meu caderno lá, toda vez que é uma questão importante, eu escrevo prova. Aí depois, quando eu for voltar para revisar, eu já sei aquilo ali que é o mais importante. E a questão da frequência das revisões, né? Eu não preciso terminar a matéria toda para revisar, porque, né, uma coisa que você falou que é muito, muito importante, tipo assim, a matéria é infinita. E agora eu fico falando isso aqui em casa, meu irmão também, e às vezes eu fico falando esse negócio, Augusto, a matéria é infinita, tipo assim, desencana. E aí eu continuo estudando, claro, mas agora eu faço mais questões, eu tenho um peso a menos na hora de fazer o simulado. Se eu for mal, acontece, né? Igual eu mesma em redação, né? Comecei muito mal e terminei bem. Então, assim, é possível, desde que você tenha constância, né? Então, o curso foi isso, assim. E em relação à meditação também, né? Que eu já tava com vontade de começar a fazer. E foi o gatilho, assim, pra eu tornar a prática, assim, constante. Eu ainda não consigo fazer todos os dias, mas eu tento fazer pelo menos de segunda a sexta.